Gente, vou falar pra vocês que eu comecei o episódio me sentindo bem assim, ó. Extra, 13 pessoas enganadas. 14 pessoas enganadas. Imagino que o Kit também. Eu sinceramente achei que o que o Shane tinha dito significasse que sim, que eles estavam já namorando. E não estavam. A série deixou isso bem claro pra gente com as falas que vieram a seguir nesse episódio, por parte do Shane. Ele começou a falar que ele não tinha certeza de como seria o futuro, que porque ele ia se mudar, que não faria sentido eles ficarem juntos agora, que não seria um bom momento. Nisso o Kit virou pro lado, pensativo, chateado e tal. A cara dele me representou demais nesse momento. E aí, passou uns segundos e ele falou: e se eu for pra Alemanha com você? Assim, o Shane ficou super passado, e aí quando ele pensou em responder, a galera arrastou eles pra água e eles tiveram um take super divertido, todos eles juntos. E assim esse momento se seguiu, eles passaram ótimos momentos na praia, e aí depois disso os irmãos do Shane, eles voltaram pra casa, o Naime voltou junto com as meninas, e aí eles ficaram por lá e o Kit até arrumou um lugar pra eles passarem a noite. Quando amanheceu, o Mon arrumou um jeito de ir pra lá com uma galera. Ele meio que inventou um passeio do grupo de literatura, só que ele não informou pra mãe que o passeio era pra praia e ele não informou que o Kim estaria lá. Então ele pediu pro Kim não tirar nenhuma foto deles juntos nesse momento. Só que isso, infelizmente, não adiantou tanto, porque por mais que fotos deles juntos não estivessem sendo publicadas, publicaram fotos separadas e a mãe dele acabou vendo. Nisso, ela ligou pra dar uma carteirada no Nat. O Nat insistiu falando que ele prometeu que terminaria o passeio e ela, não contente, ligou pro Tan pedindo pra falar com o Nat de novo, falando que se eles não voltassem, que o Tan seria prejudicado. E aí eles foram obrigados a encerrar a viagem mais cedo. O Mon ficou super chateado com a situação, todo mundo ficou, enfim. Fato é que eles estavam prontos pra ir embora quando eles perceberam que o Tar e o Per não estavam por ali. Nisso, como eles precisavam voltar logo antes que o Tan fosse prejudicado pela mãe do Mon, o Tan mandou todo mundo ir embora junto com o Nat e ele falou que ia ficar esperando pra tentar encontrar os meninos. Eles realmente foram embora e aí quando o Mon chegou em casa junto com o Kim, eles estavam de mãos dadas e aí o Kim já começou a falar: desculpa por ter acontecido assim, ele não tem culpa, eu que falei pra ele ir. E aí ela já interrompeu ele na voadora falando: isso não é da sua conta, vai pra casa, tá tarde. E aí ele, bem chateado, virou as costas e saiu. Nisso, o Mon não quis saber de conversar com a mãe, subiu pro quarto bem chateado, e aí a mãe dele, quando ela saiu, ela viu que o Kim não tinha ido embora, ele tava sentado do lado de fora da casa deles até aquele momento. E aí o Kim falou pra ela: não, eu já tava indo. Aí quando ele virou as costas, ele voltou e falou pra ela: desculpa pelo que aconteceu de novo, não fica brava com ele viu eu curtindo lá com a galera, e aí ele quis ir também, e foi isso, ele não fez por mal. E aí ela falou pra ele: você não tem culpa, fica tranquilo, vai pra casa. Kim, ainda chateado, mesmo assim foi. Isso, quando ela entra em casa, o Mon desceu, e aí ele conversou com ela. Ele pediu desculpa por ter mentido, mas ele falou que ele sentia que se ele contasse a verdade, que ela não iria deixar, e que ele sentia que ela não queria que ele ficasse com o Kim. E aí ela explicou que, na verdade, ela tinha receio de que ele se machucasse, de que ele estivesse se precipitando, e que isso viesse a causar sofrimento pra ele posteriormente. E aí ele falou pra ela que ele assume a responsabilidade pelas decisões dele. Nisso ela já retrucou que falar era fácil, querendo dizer que tá tranquilo afirmar que vai fazer assim agora, mas quando acontecer eu quero ver. E aí ele falou pra ela: eu aprendi a ser forte com você, então pode deixar, eu vou dar conta do que tiver por vir. Nesse momento ela até sorriu, pareceu que ela ficou até meio orgulhosa, foi fofinho. E aí ela falou: beleza, só não mente de novo, tá? E ele falou: tudo bem, a partir de agora eu vou contar tudo pra você. Depois disso a série foi pro Kit e ele tava em casa falando pra família que ele queria se mudar pra Alemanha. A família pressionou, falando que ele poderia estar se precipitando, que ele nem falava a língua, e ele falou: não, eu tenho que ir porque o Shane vai logo, eu não tenho muito tempo. E aí a família falou assim: então a gente tá certo em não deixar você ir. Aí ele falou: o Shane é mais do que um amigo. E saiu, chateado. Nisso a série vai pra uma conversa do Shane com a mãe dele. E a mãe dele começa a falar: e aí, você decidiu se você vai comigo pra Alemanha? Seria melhor pra você ir, porque você se livraria do peso de ficar aqui, você vive sobrecarregado, você tem que cuidar dos seus irmãos e tudo mais. E você sabe que você é quem eu amo mais mesmo. E, gente... vou falar pra vocês que nessa hora eu fiquei bastante passada, porque por mais que os pais neguem, os pais que têm mais de um filho, tá? Geralmente eles têm um preferido, e eles demonstram isso nas ações, não é que eles precisem falar, mas falar assim tão diretamente, ainda usando isso como moeda de troca pra levar o filho pra morar com ela, eu achei isso um misto de egoísmo, de falta de amor, sei lá. A falta de amor a qual eu me refiro é em relação aos outros filhos, pela forma como ela falou, inclusive da filha pequena ela até falou: ele não vai deixar ela ficar comigo mesmo?
mesmo. Tipo assim, como quem não tivesse preocupações em relação a isso. Eu achei triste, mas tudo bem. Fato é que depois que ela começou a falar esse monte de coisa, o Shane começou a ponderar e ele falou pra ela que ele não ia com ela. Aí quando ele entra em casa, ele vê o pai dele saindo nervoso de lá e ele pergunta pra irmã dele, o que aconteceu? Aí ela falou, eu falei pra ele que se ele vendesse o apartamento, a gente ia trocar de sobrenome. Resumindo, nós 4 vamos ficar aqui e juntos. E no fim eles não vão precisar sair mais do apartamento. Nisso o Shane se lembra que na hora que ele tava falando com a mãe, o Kit ligou e ele não pôde atender. Aí ele ligou de volta e o Kit já falou, posso conversar com você? Aí o Shane falou, beleza. Aí eles foram correndo um atrás do outro, se encontraram no meio do caminho, naquela mesma ponte. E aí os dois falaram juntos, tem uma coisa pra te contar. E aí o Shane começou a falar, eu não vou mais pra Alemanha. E aí o Kit ficou feliz e tal. E aí ele falou, beleza, eu também não quero mais ir pra Alemanha. Aí o Shane falou, nossa, você muda de ideia rápido. E aí o Kit explicou, a minha ideia vai mudar de acordo com onde meu coração estiver. E aí o Shane já emendou, e eu também queria te dar uma resposta sobre aquilo que você falou. E aí o Kit falou, aquilo o quê? E aí o Shane tímido falou, aquilo lá. E aí o Kit, aquilo o quê? E aí o Shane falou, eu quero ser seu namorado, a gente tá namorando, tá claro o suficiente? Aí o Kit falou, agora tá. E aí o Shane falou pra ele, se você já sabia do que se tratava, por que você ficou repetindo? E aí o Kit falou pra ele, porque eu queria ouvir de você. E aí eles se olharam durante um tempo, se aproximaram e se beijaram. Então, a menos que a série esteja trolando ao Kit e a nós de novo, agora sim eles estão namorando. Sobre Nat e Tan, a gente teve alguns takes fofinhos deles durante a viagem e a gente teve o Nat esperando o Tan voltar, porque o Tan ficou lá esperando pra ver se encontrava os meninos. Ele realmente localizou eles, só que ia levar um tempo pra eles conseguirem voltar. E aí o Nat falou que ele ia esperar o Tan no depósito. O Tan falou que não precisava, mas o Nat explicou que eles eram uma equipe, que eles tinham ido juntos e que eles iam voltar juntos também. E o Tan ficou super animado com a possibilidade de encontrar o Nat quando ele chegasse lá. Continuando a campanha, o Não Eu Já Tenho, por favor e obrigada pelo seu like, pelo seu follow e se você achar que esse vídeo vai fazer algum bem ou alguma coisa na vida de alguém, pelo seu compartilhamento também. Obrigada por assistir, voltem para mais vídeos, abraços!